Olá, meninos e meninas do quarto ano, tudo bem com vocês? Ô tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. A aula de hoje é de matemática e é continuação do tema da aula passada. Na aula passada a gente trabalhou sobre números decimais e hoje a gente vai dar continuidade a esse tema. Então, antes de começar o assunto de hoje, a gente vai revisar um pouco o que a gente viu semana passada sobre os números decimais. Lembra que eu falei semana passada que os números decimais são aqueles números que têm a presença da vírgula. E aí a gente trabalhou, viu que ele tem duas partes, parte inteira, parte decimal. E hoje a gente vai dar seguimento. Então, olha aqui, relembrando que a gente viu semana passada, tudo que está antes da vírgula a gente chama de parte inteira. E tudo que está depois da vírgula a gente chama de parte decimal. Então, os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, como a gente viu semana passada. Só que na aula de hoje a gente vai ver que os números decimais não tem só a parte que é décimo. Eu tenho mais duas partes, que são os centésimos e os milésimos. Olha aqui a diferença, aqui é quando é décimo, porque depois da vírgula eu só tenho uma casa decimal. Aqui é quando é centésimo, porque depois da vírgula eu tenho duas casas decimais. E aqui é milésimo, porque depois da vírgula eu tenho três casas decimais. A leitura desses números fica da mesma forma, parte inteira e do outro lado parte decimal. Só que se depois da vírgula só tiver uma casa, eu leio um inteiro e um décimo. Se tiver duas casas, um inteiro e um décimo. E se tiver três casas, um inteiro e um milésimo. Tem que prestar atenção quantas casas tem, quantos números tem depois da vírgula. Então, aqui eu vou trazer um exemplo de uma atividade. O professor Gustavo pediu que os seus alunos interpretassem o número 2,05 e obteve as seguintes respostas. Então, essa menina disse que tinha 2 décimos e 5 centésimos. Esse aqui disse que tinha 2 inteiros e 50 centésimos. Essa daqui disse que tinha 2 inteiros e 5 centésimos. E essa daqui disse que tinha 2 inteiros e 5 décimos. Vamos avaliar direitinho quem foi que deu a resposta correta. Tia Juliana já disse que antes da vírgula a gente lê a parte inteira. Então eu tenho 2 inteiros e depois da vírgula eu tenho quantas casas? 2 casas, 0,5. Então vai ser décimo? Não, vai ser centésimos. Então eu tenho 2 inteiros e 5 centésimos. Então quem acertou? Essa daqui, ó. Disse certinho. 2 inteiros e 5 centésimos. E a Juliana vai para o quadro agora para explicar mais direitinho como é que a gente vai trabalhar com esses números. Pronto, como eu já tinha dito que eu vinha para o quadro para explicar melhor. Eu coloquei aqui dois exemplos. 2,10. 2 inteiros e 10 centésimos, porque depois da vírgula tem quantos números? 2. Já para escrever esse daqui, é o mesmo raciocínio, só que aqui tem 3 casas. 1, 2, 3. Então é milésimo. 3 inteiros e 223 milésimos. É a mesma coisa, só preste atenção com os números que vêm depois da vírgula. Se vier um número, décimo. 2 números, centésimo. 3 números, milésimo. Para fazer as operações do mesmo jeito, vírgula embaixo de vírgula, conta de mais, do mesmo jeito que a gente faz conta com números normais. 3 mais 1, 4, 2 mais 0, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 4, 7. E coloca a vírgula no mesmo lugar, na mesma direção. Aqui está tudo igualzinho. Conta de subtração, a mesma coisa, indiferente se for décimo, centésimo, milésimo, do mesmo jeito. Só se preocupar com vírgula embaixo de vírgula. 5 menos 3, 2, 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1. Bota a vírgula no mesmo lugar. A multiplicação é o mesmo princípio que eu ensinei semana passada. Faz ela normalmente, 4 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Só que você conta quantas casas decimais tem aqui. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2. Tia Juliana, como é que eu conto as casas decimais? Depois da vírgula que está aqui, quantos números tem? 2. Se aqui tem 2 números, então eu tenho que contar 2 casas também aqui, ó.
Uma, duas. Então a vírgula vai ficar aqui. Do mesmo jeito, se aqui tivesse outro número, se aqui tivesse 1, 4 vezes 1, 4. Vou aumentar o número aqui. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então aqui também teria que ter 3 casas. 1, 2, 3. Por que a gente só está contando a parte de cima do número? Porque só tem casas a parte de cima. O 4 que está embaixo não tem casa decimal nenhuma. Mas se por acaso aqui também for um número decimal, então você vai contar as casas de cima e as de baixo. Mas no livro didático de vocês aí não vai vir nenhuma atividade que tenha casa aqui embaixo não. A gente não conta de baixo porque só tem um número e não tem casa. Gente, a tarefa de casa, novamente hoje na aula de matemática, é no livro integrado de vocês. Das páginas 190 até a página 197. Lembrando que essas páginas aqui vão trabalhar só milésimos e centésimos, porque a gente já trabalhou décimo semana passada. E qualquer dúvida, você sabe que pode ligar para o WhatsApp Tia Juliana, dia de segunda, quarta, sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. Até a próxima aula.